Meus amigos, a situação é a seguinte. Nos meus últimos vídeos eu tenho me empenhado em mostrar o mal que o STF causa ao Brasil e o mal que tem causado também a divisão da direita. Em vez da direita estar direcionando as suas forças para os verdadeiros inimigos, que no caso é o STF, agora que ele está muito mais evidente, e diversos outros inimigos também, em vez da gente estar direcionando as nossas críticas a essas pessoas e entidades, a gente está brigando entre si. E quando a gente começa a brigar entre si, o inimigo fica livre para fazer aquilo que ele bem entende. Então a nossa luta, ela não é só para evitar que uma prisão de jornalista aconteça ou evitar que a economia caia nas mãos de comunistas, é para evitar diversas outras coisas. E uma delas é, por exemplo, a nossa luta contra o aborto. O Vaticano, em uma nota aprovada pelo Papa Francisco, diz que é moralmente aceitável e de que as pessoas não precisam ter peso na consciência de usar vacinas que tenham usado linhas celulares de fetos abortados ilegalmente. Vocês entenderam o que eu disse? Vai chegar lá uma empresa, uma farmacêutica, etc., vai desenvolver uma vacina e um dos componentes usados para desenvolver essa vacina foram tecidos, células, linhas celulares de fetos abortados. Daí fica lá a vacina prontinha, aí o Vaticano, através de uma nota e aprovado pelo Papa, disse que não tem problema nenhum, que você não precisa ter peso na consciência, de que você não precisa estar pensando que você está favorecendo o aborto ou alguma coisa do tipo. Eu vou ler a nota aqui junto com vocês para vocês entenderem do que eles estão falando, mas eu tenho que deixar bem claro aqui, isso aqui é o inimigo agindo. Enquanto a gente tá preocupado em ficar brigando entre si, o inimigo tá colocando a agenda deles para frente. Então tá aqui a nota do Vaticano, do site Vatican News, e a manchete diz o seguinte: a Congregação para a Doutrina da Fé define, abre aspas, moralmente aceitáveis as vacinas anti-Covid. Uma nota da Congregação para a Doutrina da Fé, aprovada pelo Papa Francisco, dá sinal verde nesta época de pandemia às vacinas que estão sendo produzidas. É moralmente aceitável o uso de vacinas anti-Covid-19 que tenham usado linhas celulares de fetos abortados no seu processo de pesquisa e produção. No caso da atual pandemia, podem ser usadas todas as vacinas reconhecidas como clinicamente seguras e eficazes, com a consciência certa de que o uso de tais vacinas não significa cooperação formal com o aborto, do qual derivam as células com as quais as vacinas foram produzidas. Isso aqui é basicamente um resumo da nota. Eles escreveram aqui: podem ser usadas todas as vacinas reconhecidas como clinicamente seguras e eficazes, com a consciência certa de que o uso de tais vacinas não significa cooperação formal com o aborto. Isso aqui é basicamente o Vaticano mandando os seus fiéis ignorar a prática do aborto. Olha só, não tem problema que um monte de coisa está sendo desenvolvida através dessa prática nefasta. Você não é responsável por isso, então você pode usar tudo que foi produzido por aqueles que são responsáveis. Olha só que absurdo. Mas a seguinte na nota, eles dizem o seguinte: a congregação não pretende julgar a segurança e eficácia das vacinas, mas se concentra no aspecto moral do uso das que foram desenvolvidas com linhas celulares de tecidos obtidos a partir de dois fetos que não foram abortados espontaneamente. Uma instrução do Vaticano, chamada Dignitas Personae, de 2008, aprovada pelo Papa Bento XVI, especificava que existem responsabilidades diferenciadas. E prestem atenção agora, pois nas empresas que utilizam linhas celulares de origem ilícita, a responsabilidade dos que decidem a direção da produção não é idêntica à daqueles que não têm poder de decisão, ou seja, alguém chegou lá, usou ilicitamente células de fetos abortados para produzir alguma coisa, e daí ele vende esse produto que ele produziu, e daí a pessoa que está consumindo aquele produto, segundo essa nota daqui do Vaticano, não tem responsabilidade alguma e não precisa se sentir moralmente culpado quanto a isso. A gente pode fazer um paralelo simples aqui, como por exemplo a pirataria. Tem o cara que produz a pirataria e tem o cara que consome a pirataria. O cara que consome a pirataria, ele também não é culpado? Não é ele que legitima
aquele comércio que faz com que pessoas pirateiem mais ainda. Então realmente o aborto ele não vai parar caso as pessoas deixem de consumir produtos que são produzidos através da célula desses fetos, mas isso com certeza vai legitimar na cabeça das pessoas, no imaginário popular, de que o aborto não é algo tão ruim. Isso jamais poderia partir de um órgão como o Vaticano. E daí eles continuam aqui. A razão do consentimento é que a cooperação ao mal do aborto, no caso daqueles que se vacinam, é remota. Entendam o que ele disse aqui. Eles estão dizendo aqui que é remota, ou seja, praticamente inexistente a cooperação da pessoa que consome um produto que foi desenvolvido através de células de fetos abortados. E daí eles continuam. Em tal caso, pode-se usar todas as vacinas reconhecidas como clinicamente seguras e eficazes, com a consciência certa de que o uso de tais vacinas não significa uma cooperação formal ao aborto, do qual derivam as células a partir das quais as vacinas foram produzidas. Isso aqui é a coisa mais ridícula do mundo que eu já ouvi. Isso aqui não se trata de legitimar alguma coisa, mas sim uma questão de princípios. Não importa que hipoteticamente irei usar o produto que foi produzido através desses componentes de células abortadas, não importa que eu usando esses produtos eu não irei influenciar de forma alguma a produção, mas isso é uma questão de princípios. Isso vai contra a fé cristã, isso vai contra a nossa religião, e de maneira nenhuma o Vaticano, que deveria representar essa fé para as pessoas, não poderia jamais estar conivente com isso. Lembrando que é inclusive uma nota, uma prática que foi aprovada pelo próprio Papa Francisco, e eu devo dizer aqui que a conduta, em diversas vezes, principalmente no novo milênio, do Vaticano é realmente algo muito duvidoso. A gente vê, por exemplo, a própria igreja aprovando o uso de preservativos, aprovando o uso de pílulas do dia seguinte e agora legitimando, falando para as pessoas não terem consciência pesada de usarem produtos que foram produzidos através desse tipo de prática abjeta que é o aborto. Se essa prática não existisse, como a gente estaria desenvolvendo esses produtos? Ah, não, tá, mas já que existe a prática, então vamos tirar algo de bom disso. Ah, tirar algo bom de alguma coisa muito ruim? Sei lá, se você conseguisse tirar alguma coisa, por exemplo, de um pacto de sangue feito com Satanás, você ia fazer isso? Não, é originário aqui de uma coisa ruim, mas a gente pode tirar alguma coisa boa. E o que me deixa mais pé da vida é esse ar de superioridade que o Vaticano tenta passar, como se eles fossem uma instituição que fosse incorruptível. Eles tentam passar uma impressão de que não tem nenhum globalista, não tem nenhum senhor do mundo tentando influenciar diretamente as decisões deles. Eles tentam fazer parecer de que a decisão deles está completamente sendo direcionada pelo Espírito Santo. Olha só, gente, Deus gostaria que vocês fizessem isso por causa disso. Eles falam como uma instituição religiosa. E como uma instituição religiosa, eles não têm que ficar interpretando as coisas, eles têm que falar aquilo que a palavra de Deus diz. Aonde ser conivente com o aborto pode ser uma prática aprovada pelo Vaticano. Daí vem a parte que eles falam, não, vocês não precisam ter consciência pesada, porque não são vocês que estão legitimando essa prática do aborto e que não sei mais o que. Ah, não. Você acha realmente que se essas células elas forem tão preciosas que dá a ponto de você poder construir uma vacina, produzir uma vacina, você acha que não vai ter um mercado negro, empresas clandestinas fazendo esse tipo de aborto único e exclusivamente por causa desse tipo de material que com certeza daria muito dinheiro? Isso é sim legitimar a prática do aborto, e o Vaticano vir a público e falar que você não precisa ter a consciência pesada de usar produtos originários desse tipo de prática é um negócio simplesmente ridículo. E se você, como cristão, caiu nessa ladainha, você precisa se voltar para Deus urgentemente. Você precisa literalmente orar, pedir ao Espírito Santo para tocar novamente o seu coração e entender de que você jamais pode ser conivente com alguma prática que seja contra a vida. Tá certo, pessoal? Por esse vídeo é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram até o final e eu gostaria de pedir a opinião de vocês aqui nos comentários. Queria saber o que vocês pensam a respeito disso e também pedir para vocês deixarem um like e compartilharem esse vídeo com os seus amigos e se inscreverem no canal também, beleza? Fiquem com Deus, meus amigos, porque a gente tá precisando muito. Até o próximo vídeo.